meu povo! Eu vou tentar editar o menos possível esse vídeo para que a gente consiga trabalhar realmente ali no dia a dia na sala de aula. Mas isso daqui, coração, que eu estou te passando, você pega o seu caderno, abre o seu caderno. Você não sabe editar o caderno? Tá bom, eu sei, te espero. Pausou? Pegou? Gente, então, o que acontece? Você vai lá, vai pegar seu caderno, porque essa lousa que eu montei aqui virtualmente é exatamente a mesma lousa que nós temos no caderno, tá bom? As anotações do caderno. Então, bora lá. Então, eu tô passando aqui pra vocês a parte de introdução aos estudos da função. O que acontece? Aqui nós vamos falar sobre pontos do plano cartesiano, o que é esse tal de plano cartesiano. Você já ouviu tudo isso? Aproveita esse momento pra fazer um recordar e viver. E se você perdeu e já falou assim, Veridiana, não tô te entendendo desde o primeiro dia de aula, esse é teu momento, meu filho, segura aqui na minha mão. Segurou? Segura aqui na minha mão e bora juntos. O plano cartesiano, vamos dar um zoom pra gente olhar o plano cartesiano mais perto aqui, ó. O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O eixo X é esse que fica aqui com a gente na horizontal e o eixo Y é o que fica na vertical, beleza? Falamos também que o eixo X, ele pode ser chamado de outra maneira, que eu passei vergonha em sala de aula falando pra você que o eixo X era o eixo das abscissas, beleza? E o eixo Y também é conhecido como o eixo das ordenadas, beleza? Tranquilo até aí? Temos um ponto aqui extremamente importante que eu vou marcar de cor de rosinha. Olha aqui, eu marcando esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o nosso ponto de origem, lembra dele? Então, esse é o ponto 00. E eu escrevi dessa forma como ponto 00 porque ele marca a origem. E os pontos dentro do plano cartesiano, eles são marcados por pares ordenados. Lembra também que eu fiquei repetindo 1000 vezes na sua cabeça que eram pares ordenados, pares em que a ordem importa, ou seja, é a ordem de X e depois Y. A ordem importa, são pares ordenados. Primeiro X, depois o Y. Eu deixei aqui marcado alguns pontos, mas antes de falar disso, para lembrar totalmente, olha só. Quando eu ando aqui para nossa direita, eu tenho números crescentes, pontos crescentes na reta. E quando eu ando para a minha esquerda, eu tenho pontos decrescentes, pontos negativos na minha reta, ok? Quando eu vou aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas, quando eu estou indo aqui para cima, para o alto, você está indo para os céus, criatura. É você que fica em casa nessa quarentena, você que ajuda a sua família, você que não está dormindo enquanto assiste essa videoaula. Você é uma pessoa positiva, então esses pontos vão ficando positivos. E aqui para baixo eu tenho negativo. Você que está assistindo essa aula deitado, levante-se, vá passar um desodorante nessa sua axila que deve estar podre, porque você não deve ter tomado banho desde quando começou a quarentena. Então aqui como exemplo, ó, vai poluir um pouco a nossa imagem, mas vamos lá. Esse aqui é meu ponto 0, esse daqui é meu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, esse daqui é meu 0, e se eu vou para a minha esquerda, significa que é negativo, então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui eu tô indo para cima, eu tô positivo, 1, 2, 3, e aqui para baixo eu tô negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Beleza? Tudo bem até agora? Eu marquei alguns pontos aqui no nosso gráfico, ponto A, ponto B, ponto C. E aqui tinha que ter um ponto perdido, um ponto D, que eu esqueci, não tem problema, já marquei agora. Olha só o ponto D, pra gente lembrar como é que a gente marca esses pontos dentro do plano cartesiano. Como é que a gente marca na forma de pares ordenados, ou seja, primeiro X, depois o Y. Quando eu olho o ponto A aqui, por exemplo, olha só, o ponto A no eixo X, ele aponta para o ponto 2 e o ponto A no eixo Y, ele aponta para o ponto 3. Isso significa que o par ordenado do ponto A é o ponto menos 2 e 3. Não pode ser o ponto 3 menos 2, porque senão eu estou dando uma localização errada para ele. Aliás, vamos brincar com isso e vamos colocar aqui. Se eu falasse que o ponto 2, em vez de ser o ponto A, em vez de ser o menos 2, 3, eu falar que o ponto A é o ponto 3 menos 2, se eu tô falando que ele é o ponto 3 menos 2, vamos supor aqui que o ponto A é o ponto 3 menos 2, ok? Beleza, como é que eu faço isso? Então, se é o ponto 3, primeiro X, depois o Y, eu vou contar 3 aqui para a nossa direita, então tá aqui, e o menos 2 eu vou contar 2 para baixo. Significa que esse ponto está mais ou menos aqui. Vou cruzar aqui o eixo para você ver onde você está marcando que está o ponto. O
o ponto A. Você está me dizendo que o ponto A estaria nesse espaço aqui, quando a gente sabe que é totalmente errado, beleza? Porque eu marquei o ponto A em outra parte. Vamos lá, outro ponto importante que nós temos aqui. Eu quero ver o ponto B, a localização do ponto B. Então, primeiro eu vou olhar ele aqui, no eixo X. No eixo X, eu percebo que ele está onde? Aqui, no 1. E no eixo Y, também aqui, no 1. Então, o ponto dele cartesiano é 1, 1. Beleza? Olha só o próximo aqui, o ponto C. No eixo X, eu sei que ele está apontando para o 2. E no eixo Y, eu sei que ele está apontando para quem? Para o menos 3. Então, eu sei que o par ordenado dele é 2 menos 3. Por fim, aqui o ponto D, vamos lá, para o eixo X, ele está apontando aqui para o 1. Para o eixo Y, ele está apontando aqui para o menos 1. Então, o par ordenado dele é o menos 1. Menos 1. Beleza? Tranquilo? Então, aqui essa parte é importante saber que eu tenho pares ordenados, onde a ordem importa, e essa ordem é do formato XY. Pontos importantes a serem lembrados aqui. O plano cartesiano, formado pelos eixos X e Y, são compostos por 4 quadrantes, beleza? Por 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem até aí, coração? Informei, então, para vocês que os quadrantes, eles são indicados de maneira anti-horária. Outro ponto positivo aqui, ou positivo não, importante pra gente lembrar, é que a gente pode deixar esses pontos de acordo com os eixos. Como assim, mais ou menos, Veridiana? Olha só, o primeiro quadrante é um quadrante positivo. Por quê? Porque o eixo X são dos pontos positivos e o eixo Y dos pontos positivos. O segundo quadrante, você consegue ver que ele é um eixo negativo positivo? Como assim? O eixo Y, opa, doidinha. O eixo Y, ele aqui negativo. O eixo X, tá louca? O eixo X é negativo e o eixo Y é positivo. O terceiro quadrante é um quadrante negativo. Por quê? O eixo X é negativo, o eixo Y é negativo. Por fim, o quarto quadrante é um eixo positivo, porque o X é positivo e o Y é negativo. Isso é importante quando a gente estiver analisando os ângulos, quando a gente estiver lá em trigonometria, por exemplo, tá? Olha só. Parte importante que eu já passei para vocês no caderno também, essa daqui, ó, de produto cartesiano. Esse A vezes B, a gente lê como A cartesiano B, beleza? Lembra na sala de aula como é que a gente fez isso? A gente tinha indicação dos conjuntos a quais esses pontos pertenciam de acordo com a sentença apresentada pelo exercício. O conjunto A, por sua vez, é composto por esses elementos aqui. Quais elementos? 1, 3 e 5. E o conjunto B, por sua vez, é composto por esses elementos, 0 e 2. Quando eu falo A cartesiano B, eu estou falando quais todas as possibilidades de pares ordenados que eu consigo formar tendo em vista esses dois conjuntos. O que eu sei? Já me contou que o X pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. Se eu sei que são pares ordenados, Eita, a pessoa pensa mais rápido. Que são pares ordenados. Gente, esses pares ordenados têm ordem, que é primeiro o X e depois o Y. Eu tenho sim que primeiro colocar os elementos do A e depois os elementos do B, porque a ordem pra mim importa muito aqui. Combinadíssimo? Gente, tô falando super rápido, porque já é meu natural, vocês já estão acostumados com isso. Mas segundo, porque isso daqui é uma revisão. Beleza? Então, a gente já viu tudo isso aqui. Olha só. Então, quais os pares que eu posso formar aqui? Eu posso formar o 1 com 0, o 1 com... Vou fazer o 1 com... Deixa eu arrumar aqui, vou fazer bonitinho, Veridiana, sem balbúrdia nessa lousa. O 1 com 0 e o 1 com o 2. Então, vamos deixar bonitinho aqui, ó. Par ordenado 1, 0, par ordenado 1, 2. Maravilha? O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o 3 com 0 e o 3 com 2. Ó, outro par ordenado aqui. Então, 3, 0 e o par ordenado 3, 2. Qual par mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o 5, 0 e posso fazer o 5, 2. Olha esse par aqui, ó. 5, 0 e o par 5, 2. Mas, Veridiana, dá pra fazer mais par? Não dá. Por que não dá pra fazer mais par? Porque a gente falou que isso daqui são pares ordenados e pares ordenados têm
ordem e essa ordem importa sim, ok? Então, eu não posso pensar em colocar, por exemplo, aqui o 5 ou o 2, 5. Por quê? Se eu colocar o 2, 5, tá errado por qual motivo? O mesmo motivo que eu apresentei para vocês lá em cima. Lembra que a gente falou aqui? Se eu mudar, eu tô mudando o posicionamento daqueles pontos. Eu tô indicando pontos em posições erradas. Ok? De boa por enquanto? Outro ponto aqui que vocês também já estão cansados de fazer são as relações entre conjuntos. Ou seja, quando eu tenho uma lei de formação para fazer o desenho de um gráfico, para conseguir construir o meu gráfico. Beleza? Vocês já fizeram 12 milhões de gráficos comigo, mas vamos lembrar como é que era isso mesmo que a gente fazia? Então, eu tinha o quê? Eu tinha um determinado conjunto, nesse caso eu tenho o meu conjunto A, exemplificado pelos pontos menos 1, 0, 1 e 2. Essa lei de formação, no fim, gente, ela define o quê? Define quem é par de quem. Ou seja, eu peguei esses pontos que estão aqui, ó, deixa eu diminuir o zoom para ver se dá para aparecer. Eu peguei esses pontos que estão aqui e joguei onde? Para o ponto X. Então, eu só copiei. O menos 1 vale X, o 0 vale X, o 1 vale X e o 2 vale X. Maravilha? E o que eu quero saber, no entanto, sobre isso aqui? Eu quero saber o seguinte. Quando X for menos 1... quanto vale Y? Veridiana, como eu descubro isso? Lembra? Por meio da lei de formação. Por meio da lei de formação. Eu falei que para descobrir quanto vale Y, eu tenho que usar essa fórmula aqui. É como se eu desse para você uma fórmula no exercício e aí você vai substituir no lugar dessa fórmula o X para descobrir quanto vale Y. Olha só, vou deixar aqui anotadinho no cantinho para a gente não esquecer que Y, a fórmula para descobrir Y é X mais 1. Beleza, e daí eu faço o quê? Vou substituir X aqui. Olha só, eita, zoom demais, Veridiana. Olha só, o que eu vou fazer então? Quando X valer menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e substituir onde? No lugar do X. Vou colocar então que Y é igual, vou substituir no lugar de X, menos 1. Menos 1 mais 1. Então, Y vale 0. Ou seja, quando X for igual a menos 1, Y vai ser igual a 0. Vamos para o próximo, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse 0 aqui, ó, e substituir no lugar de X. Então, vamos lá. Y é igual a 0 mais 1. Então, Y é igual a 1. A mesma coisa para esse aqui, ó. Y, vou substituir o 1 no lugar do X aqui em cima. Vou fazer o quê? Que Y é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Por fim, eu tenho que Y, quando X vale 2, Y vale 3. Então, olha só para você não se perder. Eu peguei esses valores aqui de X e substituí onde? Olha só, substituí o valor de X no lugar de X. Substituí o valor de X no lugar de X. Substituí o valor de X no lugar de X. Acho que agora você já entendeu. E a partir daí, o que a gente teve de formação? Formação de pares ordenados. Olha assim, olha aqui, como assim, Veridiana? Quando X no par ordenado x, y, quando x for igual a menos 1, quanto vale y? 0. Quando x for igual a 0, quanto vale y? 1. Quando x for igual a 1, quanto vale y? 2. Quando x for igual a 2, quanto vale y? 3. Esse daqui são os nossos pares ordenados, que a partir daí eu posso jogar no gráfico. Vamos ver se a gente consegue jogar no gráfico rapidinho, é porque eu tô sem espaço aqui, mas vamos ver se a gente consegue jogar num gráfico aqui rapidinho, mais ou menos. Uma hora depois. Que esse primeiro aqui, ó, é o menos 1, 0. Então, no x, ele tá em qual casinha? Na casinha do menos 1. Essa daqui é a casinha do menos 1. Então, eu sei que ele tá aqui. Só que ele tá no y, ele tá no ponto 0. O ponto 0 não é aqui.
Então, ele sai onde, gente? Importante perceber aqui, ó. Ele sai do nosso eixo X. Ele fica aqui no nosso eixo X. Então, uma lição importante para a gente lembrar que quando um par ordenado for 0, significa o quê? Que ele está no outro eixo. Então, se o y é 0, em qual eixo ele está? No eixo X. Olha esse outro exemplo aqui legal. Esse outro exemplo aqui legal fala que o X é 0. Então, esse ponto está em qual eixo mesmo? Está no eixo Y. Quando o ponto for 0, significa que ele está no outro eixo. Então, ele está no ponto 1 do eixo Y. Vou marcar aqui, ó. Ele está nesse ponto aqui. Tudo bem? Mais ou menos, que eu marquei, lógico, todo torto, porque tá todo torto meu gráfico. Sorry! Olha aqui. Ponto 1, 2, galera. Vou andar 1... aqui, 2 no Y, mais ou menos aqui. Vou tentar fazer uma retinha aqui, que lógico que também não vai ficar boa, né, gente? Porque... nossa, a reta mais reta que fizemos no mundo! Ai, que vexame. Eita, gente, o que eu tô fazendo de errado aqui? Segura, meridiana. Ah, é o máximo que eu consegui nesse momento. Gente, aguenta, eu vou fazer uma bolinha grande, ó, você não vai nem ver, ó. Ó, pronto, é o máximo que eu consigo fazer nesse momento. Gente, olha aqui, ó. Ponto 2, 3. Ponto 2, eixo Y é o eixo, ponto 3. Então, eu vou tentar. Passando vergonha novamente. Vamos passar mais um pouquinho de vergonha. Tentando usar retas para celular. Tô trabalhando. Tentando usar retas. Jesus! A pessoa não tem a menor noção do espaço. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, qual a reta a gente tem aqui? Vou até mudar a nossa corzinha. Vou colocar, quero um verde, um verdinho, pronto. O que a gente tem aqui? Eu sei que eu tenho... olha aqui. Eu sei que eu tenho uma reta passando por esses pontos. Por que eu sei que eu tenho uma reta? Já adiantando o spoiler que vocês também já sabem. Porque eu tenho vários tipos de gráfico. Quando eu tô falando de um gráfico aqui, olha, que é um gráfico de função de primeiro grau, um gráfico de função de primeiro grau, eu tenho sempre o quê? Uma reta. Chamado diagrama de flechas. Traduzindo isso aqui, significa que quando eu tô numa fórmula, quando eu coloco nessa fórmula, assim como a gente fez nessa daqui do anterior, quando eu substituo o X, eu descubro quem? Eu descubro o Y. Quando eu substituo o X por menos 1, o resultado de Y é 0. Quando eu substituo X por 0, o resultado é 1. Quando eu substituo X por 1, que era aqui, eu vou ter um resultado, por exemplo, eu acho que nós fizemos esse, né? Deixa eu ver. Quando eu substituo X por 1, o resultado aqui é 2. Ou seja, eu tenho 2 aqui? Tenho. Então, ele manda a flecha de 1 para 2. Deixa eu apagar esse círculo para vocês conseguirem enxergar. De 1 para 2, beleza? O que eu tenho aqui também? Quando x for igual a 2, vamos descobrir? Quando x for igual a 2, quanto valia o meu y? 3. Quando x era igual a 2, o meu y valia 3. Eu tenho 3 nesse conjunto aqui? Não tenho. Então, esse 2 aqui, ó, ele não manda flecha para ninguém. Para quem que ele mandaria a flecha? Ele mandaria a flecha para o 3, mas o 3 não está nesse conjunto, então ele não manda flecha para ninguém. Vamos supor, 3 aqui, ele está dentro do conjunto. Então, vamos encolher aqui e vamos colocar que esse 3 aqui está dentro do conjunto. Deixa eu arrumar, então, aqui, ó. Aqui ficou 2... Então, mandou flecha por 2 e o 3 está aqui escondidinho. Se o 3 estivesse aqui nesse conjunto, ele mandaria flecha para o 3. Gente, falei destrambelhadamente, assim como vocês já estão acostumados. Espero que eu tenha feito uma boa revisão aí desses dias de aula que nós já passamos. Deixa comentário aí se você tiver dúvida. Conforme você for assistindo, vamos colocar como se fosse uma lista de presença. Coloca um... hashtag pares ordenados. Hashtag pares ordenados para saber se você chegou até o final. Beijo!